Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. Eu sou o Thiago Chagas, pastor da Doxa Church, e é um prazer ter você aqui no nosso ambiente virtual, que não é o oposto de real, só é o oposto de presencial. E a minha oração é que você tenha uma experiência real com Deus através dessa palavra que daqui a pouco eu vou pregar para o seu coração. Mas antes, não esqueça, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu joinha, aperta a seta, envie o vídeo para o máximo de amigos que você puder e não esqueça de comentar. Vai ali no espaço reservado e deixa sua opinião, sua contribuição, sua dúvida, e que você possa desfrutar desse ambiente. E eu quero que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Então eu conto com você para isso. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Neemias. Esse é o nosso assunto, Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas essa é a base bíblica que nós vamos usar para a nossa reflexão desse encontro. Eu quero que você que talvez não tenha nenhuma intimidade com a Bíblia e talvez não sabe quem é Neemias, ouça essa introdução. Se você já sabe, não custa lembrar, mas se você não sabe, escute essa introdução, ela é importante para você entender o restante da ministração. Neemias foi alguém que Deus usou profundamente na história de Jerusalém para uma grande missão, a reconstrução dos muros da cidade. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano de 586 pelo reino da Babilônia. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e levou cativos os homens e as mulheres para a região da Mesopotâmia e destruiu, devastou a cidade. Se você quer conhecer esse cenário, é só você ler o livro das Lamentações de Jeremias. Ali está registrada toda essa real catástrofe que aconteceu com o Reino do Sul. A verdade é que essa invasão não foi fruto do acaso. A rebelião do coração daqueles homens causou esse ato de juízo de Deus contra aquela nação. Então, Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém e executasse juízo e levasse esses homens para o cativeiro. 70 anos depois, o reino da Babilônia já havia caído e agora quem está sobre o domínio global é um império chamado o Império Medo-Persa. E Neemias, ele é parte desses filhos de Jerusalém que foram para o cativeiro, mas Neemias agora é servo de um rei Medo-Persa. E Neemias, então, ele faz uma pergunta para aqueles que haviam vindo de Jerusalém. Por quê? Porque já havia um processo de regresso, de retorno para Jerusalém. Esse retorno acontece em 3 etapas. Primeiro, Zorobabel volta, reconstrói o templo. Esdras restaura o culto. E então, depois da restauração do templo e do culto, chega notícias até a região da Pérsia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Então Neemias ele se comove com aquilo, ele proclama um jejum e ele entra na presença do rei e então recebe liberação do rei, e não apenas liberação, mas recursos para ir e empreender a restauração dos muros de Jerusalém. Neemias vai e ele começa essa grande obra de engenharia. Ele está restaurando aquele lugar que dava segurança para a cidade.
Aquele lugar que havia se tornado vulnerabilidade, fracasso, aquilo estava agora sendo restaurado e essas fortalezas estavam sendo reconstruídas. Era o último ato que faltava para a restauração completa de Jerusalém. Mas o que acontece? Quando Neemias começa esse trabalho, Neemias começa a sofrer uma severa oposição por pessoas influentes daquela região que haviam se estabelecido ali e que queriam parar a reconstrução. Eles queriam que Neemias não completasse aquilo que ele foi enviado por Deus para fazer. E aqui nós chegamos no capítulo 6 de Neemias. Porque o que me chama muita atenção nesse texto é que o nível de oposição que Neemias sofre, o nível de resistência que Neemias sofre, justificaria tranquilamente Neemias desistir. Sabe aquele nível de oposição que se alguém chega e te conta, você fala assim, cara, eu entendo, você não deu conta disso, você não conseguiu, foi pesado demais, foi forte demais, você não conseguiu dar conta de enfrentar tudo. Então, esse nível de oposição seria justificado, mas Neemias não para. Ele avança, ele continua. A resistência emocional de Neemias é brutal, é algo que precisa ser estudado. Por quê? Porque Neemias ele sofre resistência, oposição, ameaças, intimidação, calúnias, mas Neemias avança, persevera sem a possibilidade da desistência. Neemias tomou uma posição, falou, eu não volto, eu não paro, esses muros serão feitos. E Neemias segue e completa a sua obra, termina a sua obra. E, claro, a gente precisa olhar para o exemplo de vida desse homem e fazer a seguinte pergunta. O que fez com que Neemias, apesar de todas as coisas externas pressionando, ele não parasse? Essa pergunta ela é relevante. Por que ela é relevante? Porque assim como Neemias, Deus nos chamou para executar tarefas no reino de Deus. Você que está aqui ouvindo essa palavra, provavelmente tem algo na sua vida que você entende que Deus te entregou como um muro a ser restaurado. Deus entregou para você um processo, uma tarefa, uma missão, algo que você foi comissionado, chamado, enviado para executar. E assim como Neemias, os graus de oposição podem ser perturbadores. Podem ser coisas que você, em algum momento, fale, meu Deus, de onde está vindo tudo isso? Por que tanta luta? Como assim, se eu estou envolvido nas coisas de Deus? Por que tudo isso está acontecendo? E a pergunta que você precisa fazer é, como Neemias fez para não voltar atrás? O que existia em Neemias? Eu gosto de usar uma analogia. Neemias estava fazendo um muro fora, mas o êxito de Neemias na construção do muro fora dele era fruto dos muros que existiam dentro dele. São fortalezas interiores, sabe? Muralhas internas, coisas que você não vê, mas estão dentro das pessoas e são as razões, são as forças que fazem com que essas pessoas sejam extraordinárias no que elas fazem fora. O que existia dentro de Neemias? Eu chamo de os muros invisíveis de Neemias. Os muros invisíveis de Neemias. Eu quero hoje te mostrar nesse texto de Neemias 6, 4 muros que estavam dentro de Neemias, que fizeram com que Neemias suportasse
todas as oposições e executasse aquilo que Deus chamou ele para fazer. Se você conseguir conquistar essas muralhas interiores em Deus, você se tornará alguém imparável naquilo que Deus te chamou para fazer. O primeiro muro de Neemias é o muro da fé. Está lá em Neemias capítulo 6, versículo 14. Quando Neemias está sendo afrontado, está sendo perseguido, Neemias toma uma atitude. Ele entrega os seus opositores nas mãos de Deus. O que Neemias está fazendo aqui? Neemias está colocando para fora a sua fé. Neemias está dizendo assim: eu acredito que Deus, e não eu, vai executar o juízo e a justiça no seu tempo sobre aqueles que estão intentando estratégias para executar contra mim. Neemias poderia ter usado recursos. Ele poderia ter ido para o enfrentamento com esses opositores. Ele poderia ter ido para o combate. Ele poderia ter pego em armas. Ele poderia ter feito os expedientes humanos. Mas o que Neemias faz? Neemias diz: não, eu creio em Deus. E eu creio que Deus, a seu tempo, que está vendo todas as coisas, Deus que está olhando para tudo, Deus vai fazer justiça no tempo certo. Essa muralha, ela é intransponível no coração de alguém. Quando você encontra alguém que tem fé, essa pessoa se torna uma pessoa imparável. Sabe, fé não é só apenas a dinâmica de tirar coisas de Deus. Fé é a dinâmica de confiar que Deus tem o controle sobre aquilo que nem eu consigo acreditar que alguém pode controlar. Fé é crer que Deus não está apático, olhando o mundo sem intervir. Mas fé é acreditar que Deus pode todas as coisas e que se Ele ainda não apareceu, é porque Ele tem uma razão para isso. Mas chegará o tempo que Ele trará justiça e luz sobre todas as coisas. Eu gosto muito de uma fábula, uma ilustração de um alpinista muito conhecida, que estava em cima de uma montanha e ele, de repente, sofre um acidente e fica pendurado por uma corda. E aí ele começa, ele tá preso, ele não consegue olhar, ele não consegue medir onde ele tá. Ele só sabe que a única coisa que ele vê é o céu. Ele não consegue se virar e aquela corda que está sustentando ele. O tempo passa, o dia começa a descansar nos braços da noite e o frio começa a chegar. E ele começa a fazer uma hipotermia, começa a perder calor corporal, até que no meio da madrugada, ele já quase desfalecendo, escuta uma voz que diz assim: corte a corda. E aí ele olha e fala: mas se eu cortar a corda eu vou morrer. E a voz diz mais alto: corta a corda. E ele fala: mas se eu cortar a corda eu vou morrer. E o que acontece? Dia seguinte, ele é encontrado morto a 2,5 metros do chão. Ele estava a 2,5 metros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria escapado. Mas porque ele não confiou na orientação que ele recebeu, ele perdeu a sua vida. Fé é cortar a corda quando Deus diz para você que é tempo de confiar, mesmo quando as coisas aparentemente não fazem sentido. O primeiro muro de Neemias é o muro da fé. Ele entrega os seus opositores na mão de Deus e diz: é Deus quem está vendo, e Deus o julgará. Segundo muro,
Diga comigo aí na sua casa bem forte, o muro do trabalho. Neemias 6:3. Neemias, ele tem um foco extraordinário naquilo que Deus o chamou para fazer. Sanbalat e Tobias o convidam para uma janta. Desce do muro, vamos jantar. E Neemias olha e fala: eu estou comprometido com uma grande obra, de modo que eu não posso descer. É um homem que não tira o foco do que deve ser feito. É um homem que acredita que a bênção de Deus precisa encontrar alguém que trabalha. Eu tenho visto pessoas que têm perdido a fé no trabalho. Esse mundo de corrupção, de expertise, né? de espertezas, de trapaças, esse mundo que se tornou tão injusto, tem pregado uma mensagem para as pessoas: o trabalho não vale a pena. Mas a palavra de Deus diz que aquele que lança o pão sobre as águas encontra depois de muitos dias. Aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Nós precisamos recuperar a nossa força de trabalho, o foco naquilo que deve ser feito. Neemias, dentro de si, carrega uma convicção: eu vim aqui para algo e eu não posso me distrair. Essa disposição interna é capaz de fazer com que você vença oposições. Sabe por quê? Porque na mesma proporção que tem alguém se opondo, tem alguém vendo o seu comprometimento. Na mesma proporção que tem alguém te criticando, tem alguém olhando para você e falando assim: uau, que compromisso extraordinário com aquilo que Deus entregou. E essa voz vai ser mais alta na proporção que você não tem a capacidade de não perder o seu foco, na proporção que você não desfoca. Então, Neemias tem o primeiro muro. Ele tem o muro da fé. O segundo muro, o muro do trabalho. Terceiro muro, Neemias 6:8, o muro da verdade. O muro da verdade. Aqueles homens inventam uma calúnia contra Neemias, e Neemias olha para eles e diz: o que vocês estão falando é mentira. E ele se apoia no fato de que a mentira tem medo da luz, mas a verdade é filha do tempo. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. Então, Neemias, por saber que está com a verdade, ele caminha. Ele não para. Porque muitos de nós paramos por medo das narrativas, por medo das conversas, por medo das opiniões, por medo da reputação perdida. E essa é uma marca da vida daqueles que desistem. São as pessoas que se preocupam mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. E Deus conhece a verdade. Então, se Deus conhece a verdade e você conhece a verdade, não pare quando você estiver diante da mentira, porque é uma questão de tempo para que a verdade reivindique o seu lugar no palco da história. E Neemias sabe disso. Então Neemias pega lá a colher de pedreiro dele, o cimento, olha para os caluniadores e diz: vocês estão mentindo, e continua trabalhando. Essa é a postura. Se você está sofrendo calúnias, oposições, e você tem a verdade, levanta a cabeça, segue firme, porque a verdade é filha do tempo. Daqui a pouco ela vai aparecer e vai gritar em cima dos telhados. E o último muro, Neemias tem o muro da coragem. Alguém chega para Neemias lá no capítulo 6, versículo 8 e diz assim: ó, vai no templo se esconder porque eles vão te matar. E aí Neemias diz assim: um homem como eu fugiria? Não. Neemias acredita que a sua vida não vale mais do que a sua missão.
Ele não foge, ele não se esconde por medo. Ele não abala por causa da ameaça. Neemias segue firme. Neemias estabelece um pacto com a coragem. Eu quero declarar aqui algo que para mim é o grande diferencial de Neemias. Neemias não tem medo de homens. E uma das coisas que mais tem barrado homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus, é o medo dos homens, é o temor de homens. Nós muitas vezes estamos diante de direções claras de Deus e não fazemos porque temos temor de homens. Estamos diante de orientações de Deus e não fazemos porque temos medo do que os homens vão pensar. Esse medo precisa ser substituído por um respeito profundo às vontades e às orientações que Deus tem para a sua vida. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que se submeter à autoridade espiritual, eu não estou aqui dizendo que você não tem que se submeter à comunidade de fé que você está, eu não estou aqui dizendo que você não precisa ouvir a opinião de pessoas sábias, experimentadas, que podem contribuir com as suas decisões. Eu estou dizendo que você não pode ter medo de pessoas. Você não pode ser bloqueado por medo de pessoas. Você só pode ser parado pelo temor do Senhor. O combo desses 4 pilares de concreto espiritual que sustentam Neemias é a execução plena daquilo que Deus entregou nas suas mãos. A minha pergunta para você é: o que tem te faltado? Fé? Trabalho? Verdade ou coragem? Eu oro para que o Espírito Santo nutra o seu homem interior com essas potências que existiam dentro do coração de Neemias. E que você seja habilitado extraordinariamente por Deus para executar aquilo que Jesus te chamou para fazer. E sabe qual vai ser o resultado disso? Uma grande e gloriosa edificação para a glória de Deus. Nós somos chamados para construir coisas geracionais. Nós somos chamados para edificar legados que permanecerão depois de nós. E é por isso que, assim como Neemias, você não pode parar diante da intimidação, da oposição, da calúnia, das ameaças. Você precisa ter um foco. Assim como Jesus não desceu da cruz, você não pode descer da sua missão. Que Deus te abençoe e que você possa desfrutar dessa palavra de vida para o seu coração. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Fique na paz e até breve.